Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Como eu falei agora há pouco, eu tô bastante incomodada com algumas coisas que eu tô vendo, como a falta de adesão das pessoas à quarentena, isolamento social, a movimentação que eu tô vendo aqui cada vez mais intensa nas avenidas, mesmo hoje tendo rodízio em todas as regiões, tem muito carro na rua. E aí eu tô pensando aqui com os meus botões, o que será que as pessoas ainda não estão entendendo? O que será que pode estar acontecendo para que as pessoas continuem não aderindo? Porque a quarentena ela só faz sentido, ela só funciona se 70% da população aderir. Menos que isso tem pouco efeito e na condição que a gente tem visto estatisticamente, menos ainda. Aí o que acontece? Essa tomada de decisão de furar a quarentena tá fazendo com que a gente fique mais tempo de quarentena, porque a curva está ascendente, estamos tendo um número cada vez maior de casos diagnosticados, não são suspeitas, e de morte, confirmados, não são suspeitas. Mas eu não vou falar agora sobre o corona em si, mas sim sobre tomada de decisão. Eu acredito que uma das coisas que estejam fazendo as pessoas tomarem uma decisão equivocada é não entender o que está acontecendo com elas agora. Porque nós estamos numa situação de muito estresse. É super estressante estarmos isolados, super estressante não termos certeza do futuro, é super estressante essas informações ambíguas que a gente tem recebido do nosso governo, é super estressante a incerteza econômica, né? Quantas pessoas estão aí passando por desempregos ou então redução salarial ou medo de empresas e negócios não conseguirem com as suas reservas esperar o final da quarentena. Tudo isso gera muito estresse. Mas o que é estresse? Se fala muito dos efeitos do estresse em termos biológicos, em termos fisiológicos. Aceleração de batimento cardíaco, aumento de pressão arterial, ingestão de gordura e açúcar. É falado muito sobre os malefícios do estresse no nosso corpo, mas se fala muito pouco das consequências do estresse para o nosso cérebro, para a nossa cognição. Então, o que está acontecendo quando a gente está se sentindo ameaçado? Porque estresse é uma reação de luta e fuga. Então, nós estamos nos sentindo ameaçados por uma ameaça real, que é a contaminação, possível contaminação de um vírus que já mutou, está mais agressivo e a gente não enxerga. O público que era considerado de risco não é mais só eles, né? Agora está morrendo jovens saudáveis porque o vírus já está mais agressivo. E ele não ataca só o pulmão, está atacando outros órgãos. Então a gente já está estressado, com medo de contaminação quando sai de casa ou quando recebe as encomendas em casa. É um estresse porque a gente fica ali atento, super focado para não correr o risco de pôr a mão na boca, a mão no olho, ou de não higienizar alguma coisa ou contaminar o ambiente de casa se não tomar todos os cuidados. Isso é estressante, mas é necessário. Te manter focado para você não cometer nenhum erro e diminuir a chance de contaminação. Mas a gente está sob essa situação há muito tempo, somado ao estresse do isolamento social. O que acontece no nosso cérebro? O cortisol, quando ele é em excesso, ele é tóxico para o nosso organismo inteiro, mas também para o nosso cérebro. E uma das coisas que ele faz é atrapalhar as funções do córtex pré-frontal, essa parte aqui da frente. Super importante para tomar decisão, planejamento, flexibilidade, organização, memória de trabalho, né, como manipular as informações mentalmente, pensar em estratégias e soluções para resolver problemas. Tudo isso é o córtex pré-frontal que faz. E o excesso de cortisol, ele prejudica a conectividade, ele reduz conexões dendríticas de córtex pré-frontal. Justo essa estrutura importante para tomar decisão. Além disso, as nossas insônias, quando estamos estressados, também prejudica o funcionamento cerebral. Ele também reduz conectividade, neurogênese no hipocampo, prejudicando a nossa memória. Por isso que a gente fica mais esquecido, atrapalhado quando a gente está estressado. Vou falar sobre produtividade na semana que vem, mas hoje eu quero focar na tomada de decisão. Então, o que acontece? Quando a gente está nessa situação de ameaça, de luta e fuga, em que meu cérebro está em estado de alerta, então eu tenho a amígdala, duas estruturas, duas bolinhas na frente do hipocampo, aqui nas nossas laterais, mais para dentro, no lóbulo temporal. Queria ter uma lousa para desenhar, ia ser mais legal, mas não tenho. Ela fica disparada
porque nós estamos de fato em várias ameaças. Então, interpretar que o seu negócio não vai dar certo, que não vai aguentar essa quarentena, que eu preciso trabalhar porque não vai dar para continuar em isolamento, que isso não faz sentido porque eu preciso voltar a trabalhar e tem um monte de gente trabalhando e tá tudo bem, e não tá tudo bem. Aí o que acontece? A gente fica com um hiperfoco no problema. A gente fica com hiperfoco na ameaça e a gente não consegue enxergá-lo todo, não consegue enxergar outras alternativas. A função do estresse é essa mesmo, deixar você com todos os seus sentidos aguçados às ameaças, que é a contaminação e a questão econômica para muitos, entre outras ameaças que essas pessoas podem estar se sentindo. E isso faz com que a gente pense em tomar decisões imediatas, né? Porque eu preciso resolver esse problema agora, tenho que pagar as contas no mês que vem. E isso é uma preocupação válida e real. O problema é que, muitas vezes nessa situação de estresse, e a tomada de decisão para uma estratégia imediata, ela não é efetiva. É efetiva de médio a longo prazo. Então a gente pensa em resolver agora. Vou voltar a trabalhar de carro, vou abrir minha loja, eu tomo os cuidados. E não fica pensando, será que essa estratégia é a melhor? Porque eu posso ficar 1 ou 2 semanas e eu ficar doente e ficar internado 15 dias e não adiantou nada eu abrir minha loja, porque quem vai cuidar dela nesses 15 dias? Ou então eu vir a falecer, que infelizmente a gente ainda não sabe o que faz exatamente algumas pessoas sobreviverem e outras não. O que os estudos mostram é que tem uma relação entre genética e sistema imunológico, mais do que agora idade. E quadros clínicos outros, né? Como já é sabido, pessoas com problemas cardíacos e etc. Então a gente não tem mais essa certeza também, o que dá mais estresse, dá mais angústia. Então a gente acaba ficando com hiperfoco para solucionar coisas agora, porque a ameaça é agora. Só que essa tomada de decisão ela pode ser muito ruim a médio e longo prazo. E a desvantagem é grande. Então ela pode estar dando um tiro no próprio pé. E aí que vem a economia, a neuroeconomia explicar algumas coisas. Então, a neurociência mostra que a gente tem prejuízo de tomada de decisão e de julgamento quando a gente está sob ameaça, quando a gente está muito estressado, como é a situação que a gente está vivendo agora. E a economia já tinha mostrado por um modelo muito famoso, o equilíbrio de Nash, modelo matemático, que mostra que em algumas situações estratégicas, a única forma de sobrevivermos é o famoso ganha-ganha. Como assim? A ser egoísta nessa altura do campeonato, numa situação de pandemia, numa situação em que dependemos um dos outros para sobreviver mais do que nunca, não faz sentido você pensar em ter benefícios próprios, em tirar vantagens ou pensar em apenas em si mesmo. Eu vou resolver meu problema, eu vou abrir minha loja, eu vou abrir meu negócio, que se dane o resto, o pessoal que se cuide. Essa ideia, essa estratégia é um tiro no pé. Por quê? Porque se você pensar só em você mesmo, você pode contaminar muitas outras pessoas que não tem nada a ver com você e elas nem estavam sabendo que você estava contaminado, você também não, porque demora para aparecer os sintomas muitas vezes, alguns não têm sintoma. E aí você está afetando várias outras pessoas que não tinham nada a ver com a sua decisão egoísta. Além disso, você abre a loja e seus funcionários começam a ficar doentes, começam a morrer, e o que você faz? Será que alguém vai querer vir trabalhar sabendo que seus funcionários estão internados? E aí que entra a teoria de Nash. O equilíbrio de Nash ele vai falar que é uma situação estratégica de soma zero, jogo de soma zero. Jogo é toda situação estratégica na economia. E por que soma zero? Porque se eu cooperar com o outro e o outro cooperar comigo, aumenta a nossa chance de sobrevivência. Ou seja, todo mundo ganha. Não tem como a gente ganhar pensando só na gente, na situação que nós estamos agora. Nós estaremos nos auto-boicotando, sendo egoístas. Porque nós, como espécie social e por um vírus altamente contagioso, dependemos da cooperação e reciprocidade de todos, internacionalmente, para conseguir controlar esse vírus, a contaminação por esse vírus. Agora pensa comigo, se todos os países estão fazendo um baita esforço para controlar esse vírus, com lockdown prolongadíssimos, fazendo tudo o que é possível para evitar contato social, acha mesmo que eles vão ver com bons olhos um país que não está fazendo isso? O que a população não está seguindo? O que o governante é contra essas medidas?
Porque se nós não nos cuidarmos, vocês acham que eles vão abrir fronteiras para vir brasileiro para outros países? Não, nós vamos virar um foco de contaminação. Já que aqui não está controlado, podemos passar para outros países e ninguém vai querer que a gente saia daqui. Por quê? Instinto de sobrevivência, viraremos inimigos. O nosso instinto de sobrevivência começa a fazer com que a gente fique com raiva e perceba o outro que não está aderindo às medidas de cooperação e reciprocidade como inimigos. E é verdade, inimigo é a sua própria sobrevivência, seu cérebro primitivo está processando isso. Então nós instintivamente, e aí entra a neurociência e a neuroeconomia, temos preferência pela cooperação e pela equidade, por sermos uma espécie social frágil, né? Eu sempre brinco que a gente é um bichinho molinho, fraquinho, que se corta com folha sulfite e morre como qualquer tombinho. E nós sobrevivemos como espécie até agora por conta da cooperação e reciprocidade, por vivermos em bando, nós somos uma espécie social. E a gente só vai sair dessa se a gente se cooperar e ser recíproco. A gente só vai conseguir controlar esse vírus se a gente participar de fato do isolamento social. Aí você está falando, tá bom, Camila, então você está dizendo que a estratégia mais efetiva, inclusive pela própria economia, é o jogo de soma zero, todo mundo cooperar e permanecer o máximo de pessoas possíveis em isolamento social. Sim, é isso mesmo, se a gente quiser sobreviver como espécie, como nação. Mas então, o vírus não é tão letal assim? Então, a estatística está mostrando que ele é mais letal do que inicialmente foi calculado, porque ele está afetando outros órgãos. Esse é um outro ponto. Segundo ponto, ninguém sabe as sequelas e as consequências de quem está com esse vírus e ainda não tem evidência científica de que quem pegou a primeira vez de fato está imune e por quanto tempo está imune. Porque tem pessoas fazendo exames e ainda dando o vírus ativo apesar de não ter sintomas. Ela teoricamente se curou, mas ela ainda está passando esse vírus para as outras pessoas após os 14 dias. Ou seja, a gente ainda não conhece muito bem sobre esse vírus, a gente tem pouca informação ainda sobre ele, ele é muito novo. E a gente precisa dar tempo para a ciência correr e conseguir descobrir remédios e vacinas. Se a gente não esperar um pouquinho, a gente pode estar colocando em grande risco a nossa espécie, como já aconteceu em outras pandemias. Outras pandemias as pessoas não aguentaram mais a quarentena e saíram. O que aconteceu? Morreu um monte de gente foi contaminada. Então já aconteceu no passado, mas a gente não lembra disso, né? Por quê? Porque nós estamos com o nosso instinto focado no aqui e no agora, na ameaça que eu tô vendo ali na frente. Mas, Camila, as pessoas precisam sobreviver, precisam pagar as contas, precisam, ninguém tá falando que não precisa. Porém, o fato da gente estar focado no problema agora e com a ideia de que isso vai passar a partir do dia 31 de maio, agora, nova data de quarentena em São Paulo, vai voltar tudo normal e tá tudo bem, eu só tenho que esperar. Não é verdade. Esse é outro problema, as pessoas não estão conseguindo perceber que o mundo mudou. Enquanto uma vacina não sair, enquanto uma cura não sair, nós estaremos provavelmente em quarentena intermitente até 2022. Um prazo aí calculado por uma revista científica internacional muito importante, até que uma vacina saia e todo mundo esteja imunizado. E se não sair essa vacina logo, isso pode se estender até 2024. Então, nós não estamos pensando a longo prazo, a gente está pensando a curto prazo, por conta desse estresse, desse meu instinto de sobrevivência. Eu acabo agredindo, ofendendo aqueles que não estão entendendo a ameaça que eles são para mim, para minha sobrevivência. Isso já acaba gerando até preconceito, por conta desse nosso instinto primitivo. E o problema também é das pessoas não entenderem que elas vão ter que mudar a forma de ganhar dinheiro, a forma de fazer negócios. Existe uma plataforma chamada SOS, que a Natália Arcuri do Me Poupe criou, então SOS Me Poupe, que está cadastrando pequenos negócios. Então as pessoas, por exemplo, estão fechando suas lojas, suas lanchonetes, pegando todo o estoque e vendendo online. Que online é de graça, você não paga aluguel e não perde o estoque que você tinha. Essa plataforma tem o objetivo de apresentar os serviços e os produtos das pessoas e conectar a outras pessoas que precisam desses produtos e serviços. Então, são pequenos negócios, pessoas que estão aí com dificuldade por não ter ainda uma estratégia de mudança, mas esse é o start para as pessoas pensarem em outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de trabalhar home office, porque da forma que a gente trabalhava antes, não vai dar mais. Nós não podemos mais ficar no escritório com todo mundo fechado, janelas fechadas, sem baia, sem divisórias nenhuma, um do lado do outro, com o ar-condicionado ligado. Não vai poder mais.
Enquanto não tivermos uma vacina para imunizar todo mundo e um remédio que cure, a gente não pode mais. Então, os escritórios, as escolas, as lojas, todas vão ter que mudar sua forma de funcionar. Então, quanto mais informatizado for o seu negócio, quanto mais você puder fazer isso sem um espaço físico, sem ajuntar pessoas, melhor para você. Porque no futuro, esse vai ser a melhor forma de ganhar dinheiro. As pessoas vão começar também a não querer ir mais para locais cheios de gente ou que possa apresentar algum risco para ela de contaminação. Os trabalhadores também não vão querer voltar para trabalhar no escritório todo fechado e lotado de gente, colocar um andar com 80 pessoas, um galpão com 80 pessoas, todo aberto, mas cheio de gente, um sentadinho do lado do outro, sem abrir janela, sem ter ventilação. Isso não vai poder mais, não vai adiantar só usar máscara, os locais precisam ser ventilados. E os locais, as mesas, precisam ser afastadas a 2 metros de distância, pelo menos, de cada um, ter baias altas, tudo para evitar contaminação. E quanto mais gente no mesmo espaço, maior é o risco de contaminação. Então a gente precisa abaixar esse estresse e mudar o nosso foco. Tá, eu não posso mudar a pandemia. Eu não tenho como mudar o vírus, não tenho esse controle desse inimigo invisível. Então, se eu aceitar a realidade como ela é, que é essa que eu tô falando, em que a gente vai continuar, apesar da quarentena poder ser relaxada no futuro, mas vai continuar com as medidas de distância social. Se eu conseguir pensar nisso, em vez de focar na minha ameaça de aqui e agora, se eu conseguir respirar fundo, me acalmar e entender que tá tudo bem, que tá todo mundo passando por isso, mas que tem saída, eu começo a olhar outras possibilidades, como citei a plataforma da Natália Arcuri do Me Poupe. Eu começo a pensar de que forma eu posso informatizar o meu negócio, ou como eu posso vender meus produtos. Tem muitas pessoas que fazem outras coisas e hoje estão produzindo em casa bolos, doces, vendendo para os seus vizinhos do prédio, ou então estão vendendo por iFood, Uber Eats, estão produzindo em casa e só entregando os produtos, né? Entregando para um motoboy entregar. Então, existem outras formas de você fazer negócios, né? Tem pessoas que fazem outras coisas, estão vendendo máscara e ganhando aí 5 mil por semana vendendo máscara. Tem formas, tem saídas. Mas se a gente não diminuir esse nosso estresse, se a gente não parar de achar que estamos numa ameaça e que eu preciso continuar do jeito que estava antes, ou seja, eu ficar pensando como é que eu vou fazer o meu negócio continuar depois ou agora, mesmo jeito que era antes, nós não vamos achar saída, as pessoas não vão achar saída, vão ficar mais estressadas, vão ter mais problemas. Então, a gente precisa agora parar, respirar, diminuir essa ansiedade, aceitar a realidade, que eu não tenho como mudá-la, e pesquisar. Tem muita gente postando dicas importantes, interessantes na internet para ajudar muitas pessoas. Tem o Jobs Fernando, que é também do Me Poupe, falando de tecnologias gratuitas, ferramentas gratuitas na internet para você continuar tocando o seu negócio sem ter custo. Sem ter esse custo de ter que comprar softwares, plataformas e etc. Então, bora lá atrás de informação, pensar de forma diferente, porque a gente só vai sair dessa se todo mundo cooperar e ser recíproco. Fique em casa. Assim a gente consegue sair mais rápido da quarentena. Quanto mais a gente não aderir, né? Quanto mais pessoas não aderirem à quarentena, mais tempo vai ser prorrogado e a gente pode entrar num lockdown, que é bem pior em termos de sofrimento e para negócios. Então vamos lá, gente. Cooperar e ser recíproco faz com que todo mundo saia ganhando. Fique em casa.